Olá, boa noite. Funcionários da Santa Casa de Sorocaba se reuniram hoje para discutir os problemas da instituição. Um dos temas abordados foram os possíveis atrasos nos pagamentos. Cerca de 70 funcionários dos setores de enfermaria, almoxarifado e recepção colocaram os principais problemas do hospital. O principal é salário, que não foi pago na sua totalidade. Deve ter sido uns 10 a 15% dos trabalhadores que receberam. Cesta básica de um bom número de trabalhadores, cerca de 30, 40 trabalhadores que não pegaram a cesta no mês passado. E férias, o trabalhador que sai de férias não recebe no dia as férias. Além da falta de recursos para o pagamento, empregados denunciaram a falta de estrutura da Santa Casa. Hoje mesmo a gente fez requisição e não tem envelope para envelopar o exame. É complicado, entendeu? Você pede, não vem, pede, não vem. A maioria do leite está azedando. O plantão passado azedou 200 litros de leite. Então os funcionários tomaram só chá, os pacientes só foram servidos com chá. Outro ponto levantado pelos funcionários é a insegurança no hospital. No último domingo, um homem que não conseguiu atendimento no convênio se revoltou e quebrou a recepção com um extintor de incêndio. Agora os trabalhadores exigem seguranças no local. Quando não tem médico no PA da Santa Casa de Saúde, eles ficam expostos a todo tipo de paciente que chega lá, o paciente nervoso, o paciente que procura atendimento e não encontra médico. Primeira pessoa possivelmente a ser agredida é o trabalhador que está lá, que não tem culpa nenhuma. Está sem salário e está correndo o risco de apanhar. Ao final da reunião, o sindicato da categoria protocolou a reivindicação dos trabalhadores na administração do hospital. A decisão dos trabalhadores foi apresentar uma carta dando 72 horas para a entidade resolver o problema. Caso não resolva, eles entrarão em greve. A situação da Santa Casa é crítica. No último dia 23 de dezembro, funcionários interditaram os dois sentidos da Avenida São Paulo. Eles protestavam contra as condições de trabalho e o atraso do pagamento da segunda parcela do 13º. Médicos também aderiram ao movimento, alegando estarem há 3 meses sem receber. Por telefone, a assessoria de imprensa da Santa Casa informou que a administração conseguiu pagar 30% dos funcionários. Sobre as cestas básicas, a assessoria disse que o volume de colaboradores sem o benefício é considerado pequeno, mas que vai tentar solucionar o problema. Já em relação à insegurança no local, a Santa Casa não revelou se colocou seguranças na recepção, mas disse que os médicos já atendem normalmente, minimizando assim as reclamações dos pacientes. E a Prefeitura de Tietê revogou nesta terça-feira a intervenção na Santa Casa da cidade. Segundo a assessoria de imprensa, a mesa administrativa e o Conselho Fiscal assumiram a administração do hospital depois de 2 anos e a dívida caiu de 17 para 5 milhões. De acordo com o prefeito Manuel Davi, se continuasse a intervenção por mais de 2 anos, a Santa Casa perderia a filantropia e a Prefeitura teria que assumir a dívida da entidade. Ainda de acordo com ele, a Prefeitura vai colaborar com a instituição mensalmente, mas por meio de planos operativos. Pelos contratos, a Prefeitura poderá repassar até R$600 mil por mês, desde que sejam cumpridas as metas de prestação de serviço estabelecidas nos contratos. Olha só essa história, tráfico de drogas em família. Durante o cumprimento de mandado de buscas no Jardim Paulista, em Itapetininga, em uma casa, mãe e filho foram detidos. Em outra, 2 irmãos. Ao todo, foram apreendidos quase 1 quilo de cocaína, crack e maconha. Além de dinheiro, celulares, balança de precisão e um computador. A mulher de 37 anos deve ir para a cadeia de Cesário Lange. O filho de 16 foi para a Fundação Casa de Sorocaba. Os outros 2 irmãos, de 20 e 21 anos, foram encaminhados ao CDP de Capela do Alto. Moradores de Salto ficam assustados no início de 2014. Ao receberem o carnê do IPTU, observaram que o valor, em alguns casos, teve aumento de mais de 500% de um ano para o outro. Diante das reclamações, um vereador da cidade entrou com uma liminar contra a prefeitura da cidade. Dona Hilda esperava pagar o mesmo valor ou pouco mais dos R$140 cobrados no ano passado. Mas no carnê de 2014, um susto, o reajuste atingiu mais de 5 vezes o valor de 2013. A dona de casa mora com 2 filhas e 2 netos e somente uma pessoa da família tem renda. As contas estão fora do orçamento. Como eu vou pagar, que ainda pago terreno, ainda não terminei minha casa.
Então eu não sei, fica difícil. Os moradores do Jardim Nair Maria estão revoltados. Seu Florival também recebeu reajuste. Ele trabalha como pintor em vários bairros de Salto, onde a reclamação é a mesma. Em vários bairros que a gente tem passado por aí, Santa Cruz, Marília, Salto São José, São Pedro São Paulo, Bom Retiro, Jardim, em todos os lugares, setores da cidade de Salto, o pessoal está reclamando que o IPTU está muito caro. E mesmo quem ainda não recebeu o carnê da prefeitura está apreensivo. Eu acho que vai chegar o valor que chegou dos meus vizinhos, né? A cota única de 719 e as 10 parcelas de 84, bem alto. Os valores atuais não foram aceitos e moradores organizam uma passeata para protestar contra os valores do IPTU 2014 e a falta de estrutura em alguns bairros da cidade. A gente vai estar abordando principalmente o alto do IPTU, que é abusivo, chega até 2.000%. A gente tem exemplos de outras cidades, como São Paulo e Tatuí, que conseguiram barrar um aumento bem menor, de 25%. O aumento foi concedido após reforma do Código Tributário, que permanecia o mesmo há mais de 40 anos. A boa notícia é que proprietários de casas e comércios, por exemplo, vão até ter descontos. Por outro lado, quem ainda não construiu vai sim pagar mais pelo IPTU. A decisão é para reduzir o número de terrenos baldios espalhados pelo centro e pelos bairros de Salto. A falta de edificação representa risco à população e também contribui para a especulação imobiliária. Salto é uma cidade de 47 mil imóveis, dos quais 13.500 são vazios. Isso é um problema para a cidade. É um problema porque a cidade fica mais cara, a cidade fica com terrenos sujos, com criadouros de mosquito, de cobras, de escorpiões, baratas e coisas desse tipo. O secretário alerta que muitos moradores não mudaram o cadastro na prefeitura de terreno para residência, o que fez aumentar de forma excessiva o valor. Mas a transferência e a redução são possíveis antes mesmo do pagamento. É extremamente importante que essas pessoas compareçam ao Atende Fácil para que se faça o cadastro até o dia 31, porque nós podemos rever o lançamento que foi feito, desde que exista efetivamente uma casa em cima daquele terreno. O coordenador da Comissão de Assuntos Tributários da OAB de Sorocaba explica que a atualização deve constar em lei e ser aprovada antes do ano de referência. O contribuinte vai poder efetivamente questionar o aumento do IPTU se esse aumento não foi feito por lei, tá? Ou se efetivado por lei esse aumento, o valor que está sendo atribuído pelo município ao imóvel dele não corresponde ao valor de mercado. E famílias do bairro Cajuru, em Sorocaba, podem ser obrigadas a deixar a área onde moram há mais de 10 anos por conta de uma decisão da Justiça contra a medida de uso capião. Entenda melhor na reportagem de Pedro Leão e João Neto. Seu Reginaldo e outras 6 famílias atualmente vivem um drama. Eles moram há 12 anos em uma área de 39 mil metros quadrados do bairro Cajuru. Antes de comprarem os terrenos, os moradores pesquisaram em cartórios de Sorocaba e não encontraram registro de proprietários. Por isso, deram entrada no processo de uso capião, quando a pessoa consegue o registro do espaço por habitar ele durante anos. Tudo corria bem até que no final de 2012, um homem com um documento de 1940 apareceu e disse que ele era o verdadeiro dono do lugar. Eles vieram com um título de 1940 que não tem endereço, não diz onde é as terras, só apenas diz que é 4 alqueires mais ou menos no Cajuru. Mas só que não diz aonde que é o local. Com uma liminar da Justiça, seu Reginaldo precisou abandonar a casa que ele mesmo construiu. Eu paguei 82 mil reais só nos terrenos, né? Imagine quanto eu gastei nessa casa, o valor dessa casa aqui. Inconformados, os moradores entraram na Justiça. A advogada que assumiu o processo alega que o documento de 75 anos atrás apresenta falhas. Ele teria que não apenas ter provado algum título de propriedade, mas sim que ele exercia a posse de fato aqui. E isso cai por terra, porque os moradores aqui estão há mais de 10 anos exercendo a posse, inclusive pagando imposto, água, luz, construindo os imóveis, e nunca essa pessoa teve a posse de fato. Uma liminar que tentava despejar seu Reginaldo pela segunda vez foi julgada e as famílias do bairro Cajuru devem deixar o local em data a ser definida pelas autoridades.
Agora, o julgamento completo do processo deve ocorrer só em agosto deste ano. Com isso, o técnico em manutenção espera que seja feita justiça. Eu quero que faça justiça, não injustiça, né? Porque até agora só estou vendo injustiça. Nossa equipe entrou em contato com o advogado do homem que apresentou as escrituras aos moradores. E, por telefone, ele nos informou que todo o processo agora segue sob determinação judicial. A gente agora muda de assunto para falar de uma história feliz. Lembra daquele cachorrinho que foi jogado no quintal de um salão de beleza em Sorocaba? Pois é, os verdadeiros proprietários do bichinho de estimação reencontraram o animal hoje. A comemoração do Poodle diz tudo. Essa festa toda foi por conta de uma semana de separação. Kátia conta que o cãozinho fugiu da casa dela, no Jardim Juliana, no dia 31 de dezembro. Abri o portão para colocar o lixo na rua, ele saiu correndo. Daí eu não consegui pegar. Eu falei, sempre ele sai e volta, né? Só que não voltou. A dona do cachorrinho não chegou a ver as imagens das câmeras de segurança que registraram o momento em que uma mulher deixou o cão no quintal da propriedade de Lorena, no Jardim Maria do Carmo. A enfermeira só ficou sabendo pela repercussão que o caso ganhou. Ela está tão agradecida porque Lorena e a tia cuidaram do cãozinho que vai doar um filhote. Vou dar uma filhotinha dele, uma irmãzinha dele para ela, né? Como agradecimento. Maria tinha resolvido adotá-lo. Estava tudo pronto para levar o cachorrinho para Goiânia. Era tanta expectativa que ela até chorou quando viu o cão encontrar a dona. Eu estou feliz e ao mesmo tempo estou triste, né? Porque eu achei que fosse voltar para Goiânia com um cachorrinho. Mas já que eles são os donos, lógico que tem que ficar com eles. Lorena registrou um boletim de ocorrências por abandono de animais. Depois da repercussão e do registro do fato, muita gente disse ser dona do cão. Apareceu gente falando que era dono, que a namorada tinha perdido o cachorro, queria ver, só que eu não deixei ver. Aí quando foi hoje eu falei, olha, se vocês quiserem, vocês voltam amanhã cedo, que seria hoje, ninguém apareceu. Mostramos nesta terça-feira que o cachorro foi encontrado por Carolina no fim do ano passado. A administradora procurou os donos e, sem sucesso, o entregou para a família de Edson. Mas na segunda-feira, dia 6, o cachorro fugiu de novo. E ninguém diz conhecer a mulher que jogou o bichinho de estimação pelo portão. E no meio dessa história, uma grande coincidência. O nome que a família que adotou o cachorrinho por um tempo deu para ele era Bob. Exatamente o mesmo nome que a família de Kátia já tinha dado para o Poodle. O mesmo nome, foi muita coincidência. Olha, é por Deus, viu? Muita coincidência mesmo, né? Por Deus. Certeza nessa história toda que ele é o Bob. Ele é o Bob. E agora volta à família original. O governador Geraldo Alckmin assinou hoje convênios com 31 municípios para aumentar a oferta de cursos técnicos no estado. Ao todo serão abertas mais de 1.300 vagas. Em nossa região, Pilar do Sul será contemplada com a expansão das escolas técnicas no estado. Com isso, os estudantes do município terão a oportunidade de cursar o ensino sem sair da cidade, já que o acordo prevê a instalação de salas de aula da ETEC em uma escola estadual já existente. E hoje também, Geraldo Alckmin encaminhou ao Denatran um ofício para prorrogar por mais 90 dias a exigência do órgão nacional de trânsito, que desde o dia 1º de janeiro prevê aulas práticas em simulador de trânsito para aqueles que vão tirar a primeira habilitação. No documento, o governador ainda pede revisão nos custos, já que a medida federal pode aumentar em até 20% o valor cobrado pelas autoescolas. A quinta-feira deve ser de sol no período da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 19 e 34 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Ibiúna, a mínima será de 17 e a máxima de 32 graus. Em Itapetininga, a máxima pode chegar aos 33 graus. Depois de Itu, que vai receber as seleções da Rússia e do Japão,
Porto Feliz, que vai abrigar a seleção de Honduras, agora é Sorocaba, que pode ter a presença de um time da Copa do Mundo. Trata-se do time da Argélia. A equipe foi uma das 9 seleções que visitaram a cidade e as instalações do Atlético de Sorocaba, que também se movimenta para hospedar uma delegação que vai disputar o Mundial. Segundo representantes do time local, um hotel já existe e um outro, com 33 quartos, já está sendo construído e deve ser inaugurado em março. A revitalização de campos também está sendo providenciada. O anúncio oficial será feito pelo Comitê da Copa do Mundo em São Paulo no fim deste mês. Hoje, dia 8 de janeiro, Elvis Presley completaria 79 anos. E mesmo depois de quase 4 décadas de sua morte, o rei do rock ainda mantém fãs e admiradores por todo o mundo. Em Sorocaba, isso não é diferente. CDs, DVDs, vinil, músicas que marcaram época. No meio de 8.000 títulos desta loja no centro de Sorocaba, os clássicos, edições de colecionador. Elvis é considerado o rei do rock and roll, né? Então a procura por Elvis vai ser sempre muito, e muita gente nova atrás, novas gerações, filhos, netos, enfim. Fascínio que perdura há décadas. O menino que nasceu em 1935 teve uma infância pobre e influenciada pela igreja evangélica. Se tornou fenômeno em 1956 ao criar um estilo ousado, com apresentações sensuais e empolgantes, capaz de acabar com o preconceito de uma sociedade norte-americana bem conservadora. O Elvis Presley sorocabano é Dalísio Moura, que há 5 anos interpreta o famoso músico e ator norte-americano conhecido mundialmente como o rei do rock. Porque Elvis é considerado um dos maiores, se não o melhor cantor de música pop que o mundo já viu. E porque o Elvis ele tem uma somatória, né? Seja a sua aparência, a imagem, a voz e o carisma. Tudo junto forma o rei do rock and roll. A altura é igual, além da voz potente, claro, foi preciso adequar também o visual. O formato, o comprimento e até a cor dos cabelos, sobrancelhas e das famosas costeletas. Todo mês eu preciso retocar meus cabelinhos loiros, né? Porque no início da minha carreira, o pessoal, quando eu chegava no local para cantar, a pessoa não me conhecendo perguntava, viu, mas quem é que vai cantar Elvis? Eu falei, mas você é loiro, o Elvis era moreno. Daí, por exigência do trabalho, eu comecei a pintar o cabelo também. No escritório de Dalísio, tudo está relacionado ao rei. O violão tem o mesmo desenho e a cor do original do banner. O disco azul sem nenhum risquinho foi o último lançado em 77, quando Elvis ainda estava vivo, uma relíquia. Hold me close, I'll never let me go. O que falar então das roupas extravagantes? Nesta edição importada, muitos dos macacões e acessórios usados por Elvis ao longo dos 20 anos de carreira. A revista serve também de base para a confecção sobre a responsabilidade da fã e esposa. Tânia faz todas as roupas que mesclam produtos nacionais e importados. Agora eu estou fazendo uma de pirâmide, que vão 1000 peças, colocadas uma por uma, à mão. Então tem todo um cuidado, né? Mas a hora que você vê tudo pronto e vem em cima do palco? Aí é legal, é bem satisfatório. O rei do rock, que morreu em agosto de 77, vendeu mais de 1 bilhão de discos. É um dos artistas que mais renderam na história da música e, sem dúvida, nas lembranças inesquecíveis dos fãs. Love me tender, love me true, never let me go. Eterno, Elvis eterno. Elvis jamais morrerá, porque a imagem de um homem que ele deixou foi maior do que a própria pessoa. Love me tender, love me true, all my dreams so real, all my
Sem dúvida, um mito do rock que deixou muitas saudades. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, que é o 15 32 38 8804. O Noticidade termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. E amanhã, logo cedo, às 7 horas, você confere o Noticidade Manhã com Nolan Robertos. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!